Pessoal, o pior aconteceu. O Wesley, como a maioria de vocês já deve saber, está cortado da seleção brasileira, está fora da Copa do Mundo por conta da lesão muscular sofrida diante do Egito. O jogador, na ocasião, ficou chorando muito ali no banco de reservas. O clima era péssimo, a gente podia perceber isso nas entrevistas depois do jogo. Todo mundo, toda vez que era questionado sobre o Wesley, já ficava um pouco cabisbaixo, porque eles já tinham noção que a situação era grave e que o pior poderia acontecer, e aconteceu. O Wesley cortado, a gente vai falar sobre isso, o próprio Flamengo já se manifestou e o Ancelotti chamou o Ederson. O que o treinador está pensando em fazer? O Wesley é lateral direito. Todo mundo imaginava que ele fosse chamar um outro lateral. Ele tinha Vitinho, do Botafogo, ou PH na pré-lista, mas não. Ele foi e chamou o Ederson, jogador que se destacou no campeonato italiano pela Atalanta e está sendo vendido ao Manchester United. O que pensa Carlo Ancelotti? Bom, nós buscamos ouvir algumas pessoas, eu vou trazer também a minha opinião e vamos mostrar isso tudo para vocês. E o que interfere em relação ao Flamengo, né? O corte do Wesley, porque interfere, querendo ou não, de uma maneira indireta, interfere sim ao Flamengo. É uma notícia muito triste. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Antes de mais nada, para aqueles que gostam de reparar, e vocês reparam em tudo, olha ali quem está de volta, ó, o quadro. Pois é, um quadro tinha caído e muita gente tinha reparado. Graças a Deus, eu tenho minha mãe e minha irmã. As duas vieram aqui em casa, me ajudaram e colaram ali. Então, um beijo para elas. Dona Carmen, obrigado. Ana Cláudia, obrigado. Valeu mesmo, tamo junto. Agora o quadro está de volta, para a alegria de uma galera que estava aqui comentando. O quadro lá atrás saiu, cadê o outro quadro, Vene? Caramba, cadê o quadro? Tem que voltar com o quadro. Tá aí, o quadro está de volta. Antes de mais nada, de falar de Wesley, eu quero falar sobre Endrick, cara. Eu estava aqui estudando, estudando bastante, graças a Deus. Eu amo Copa do Mundo, vou ser muito sincero. Assisti vários jogos. Hoje, por exemplo, teve Marrocos e Noruega, jogaço. E ó, a seleção brasileira vai ter trabalho com Marrocos, hein? Mas sobre o Endrick, estava vendo aqui participações de Endrick em gols pela seleção brasileira. Gol da vitória sobre a Inglaterra por 1-0, ainda com Dorival Júnior. Gol contra a Espanha, no empate em 3-3. Ele fez o segundo quando o Brasil estava perdendo por 2-1, também com o Dorival Júnior. Gol da vitória sobre o México por 3-2. Ele sofreu pênalti contra a Croácia, como estava 1-1. Na ocasião, o Igor Thiago converteu. Assistência nesse mesmo jogo, no gol contra a Croácia, para a vitória por 3-1. E agora, gol contra o Egito, dando a vitória ao Brasil por 2-1. Dito isso, galera, esse garoto, ele não é promessa. Muito pelo contrário, ele já é uma realidade. Esse papo de que não, tem que segurar, é jovem, segurar pensando no futuro, não, é para agora, é agora, o Endrick é para agora. Chega dessa ladainha, desse papinho de que não, ele é muito novo, tem que ir com calma. E com calma o quê, Casemiro? E com calma o quê? Ele é o jogador que chama a responsabilidade, que bate no peito e fala, dá a bola em mim. Algo que Vinícius Júnior não vem fazendo, Rafinha não vem fazendo, você, Casemiro, não vem fazendo. Algo que vocês mais experientes deveriam fazer e não fazem com a camisa da seleção brasileira. O garoto de 19 anos, o Endrick, faz. Ele fala, dá a bola em mim que eu vou resolver. E ele vai lá e resolve. Acho que ele tem que ser titular? Não. A titularidade tem que ser desses caras aí, para a cobrança ir em cima deles. Sabe por quê? Eu sei como muita gente é covarde. Se botar o Endrick de titular, depois vão ficar falando assim, aí ele não rende, aí vão ficar falando, não, tá vendo? Não era o momento dele. É o momento dele. Só que também é o momento de vocês mais experientes, os famosos cobra da bola, que é assim que vocês gostam de mencionar no mundo do futebol, chamarem responsabilidade para vocês. Vocês não fazem isso. O Vinícius Júnior não faz isso com a camisa da seleção brasileira. O Rafinha não faz isso com a camisa da seleção brasileira. O Marquinhos não faz isso. O Alisson não faz isso. O Casemiro não faz isso.
Essa geração, Danilo não faz isso. Essa geração de 2, 3 Copas do Mundo com a camisa da seleção não arrumou nada até agora. A Copa América que eles arrumaram na ausência do Neymar, sabe quem foi o grande destaque? O Cebolinha. Não foram vocês os destaques. Então vocês têm que chamar a responsabilidade. E agora, por falar em responsabilidade, o Ancelotti, pelo visto, assumiu a responsabilidade de um erro, na minha concepção, na convocação. Porque ele agora parece que ele está corrigindo a rota, digamos assim. Wesley cortado. A seleção brasileira divulgou que o atleta foi reavaliado nesse domingo pela comissão médica da seleção brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerada parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Ederson, que se integrará à delegação já nessa segunda-feira nos Estados Unidos. O cara estava num casamento ontem à noite, isso é sério, tá? Acordou com a notícia que está convocado para disputar uma Copa do Mundo. O que pensa o Ancelotti em relação a isso? Antes, o Flamengo comentou num post do Wesley: quem acompanha o seu dia a dia sabe o quanto você trabalhou para chegar até aqui. A oportunidade da seleção brasileira foi reflexo do seu futebol e da sua dedicação. Essa lesão é um capítulo triste, mas não define a sua história. O Flamengo e a nação abraçam você nesse momento. Cabeça erguida, tamo junto, Wesley, o seu futuro é brilhante. Bom, vamos lá, o Flamengo ainda tem percentual em caso de venda futura de Wesley pela Roma. E óbvio que se ele disputasse a Copa do Mundo, ainda mais sendo titular como ele iria ser, ele iria se valorizar e a tendência é que ele fosse negociado no futuro próximo lá na Europa. E aí o Flamengo poderia ganhar com isso. Com o corte do Wesley, infelizmente, essa chance de ser negociado diminui drasticamente. Bom, o que pensa o Ancelotti? Vou falar o que eu acho. Acho que o que ele pensou, cara, eu preciso de mais um jogador no meio de campo. Nessa ausência do Wesley e os outros 2 laterais da lateral direita, Vitinho e PH, que eu posso chamar, nenhum dos 2 tem a qualidade ofensiva que o Wesley tem, ou seja, não vão me entregar aquilo que eu desejaria do Wesley. Então eu vou corrigir uma rota aqui. Vou chamar mais um jogador no meio de campo, um jogador de qualidade. O Ederson tem muita qualidade, joga muita bola. E aí o que ele pensa? Ele vai botar Ibanez ou Danilo na lateral direita e o Fabinho, que é volante, também faz a lateral direita. Ele se destacou no Mônaco em 2016, tudo bem, 10 anos atrás, mas jogou nessa posição no Mônaco com Leonardo Jardim, hoje treinador do Flamengo, jogando na lateral direita. Então ele aloca o Fabinho para ser o reserva na lateral direita e traz o Ederson para fazer algo que nenhum jogador está conseguindo fazer nesse momento. Pelo menos é a visão que eu tenho dessa convocação do Ederson. Vamos esperar a explicação do treinador, é óbvio que ele vai explicar os motivos disso, mas para mim foi isso que o Ancelotti pensou. E para você, o que ele pensou? Vou te falar que é um assunto extremamente importante. O Flamengo emitiu uma nota oficial para dizer que a seleção uruguaia foi irresponsável em relação à situação clínica e física de Arrascaeta. A gente vai trazer bastidores dessa situação. O Flamengo foi para cima da seleção uruguaia. O clima não é nem um pouco legal, bacana entre as duas instituições, muito pelo contrário. Essa nota oficial, inclusive, calma, eu já ia entrar no assunto, mas calma que a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai ficar sabendo o que está acontecendo no Flamengo com a Arrascaeta, a seleção uruguaia, todos esses bastidores envolvendo o craque uruguaio que continua com a seleção uruguaia, algo que nós já falamos aqui, não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Vamos entrar logo nesse assunto, tá? Um assunto muito importante, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial fazendo duras críticas à Federação Uruguaia, fazendo algumas acusações, inclusive, e trazendo o assunto à tona. Esse assunto tá dando o que falar, tá dando pano para manga. A nota oficial diz o seguinte:
Conforme informado anteriormente, após solicitação da seleção uruguaia, o meia Georgian de Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país. Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordo, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe. Como forma de contribuir para a recuperação de Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Lanian Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta nesse período e preservar as melhores condições para o seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação à camisa 10 e mantém a torcida para que alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo. Palmas para o Flamengo. Sabe por que palmas para o Flamengo? Tá batendo de frente. E é isso que precisa fazer, tem que expor mesmo. Porque as seleções, elas não estão nem aí para os clubes. E quando eu falo as seleções, isso inclui também a seleção brasileira. É cada um olhando para o seu próprio rabo, para o seu próprio umbigo. A seleção uruguaia, como disse o Flamengo aqui em uma nota oficial, isso não é nem o Vene Casagrande dizendo, porque eu já tinha dito, só que agora o Flamengo vem publicamente expor uma situação extremamente séria, complexa e também prejudicial ao Flamengo. Olha o que acabou causando a lesão grave muscular em Arrascaeta. E nem assim a seleção uruguaia larga o Arrascaeta. O cara tá com uma lesão grau 2 na panturrilha, a estreia daqui a 5, 6 dias na Copa do Mundo. O que a seleção uruguaia vai fazer? Força a barra, força a barra, força a barra. Ah, mas se o jogador não estiver bem para o segundo semestre pelo Flamengo, nós não estamos nem aí. O importante é a Copa do Mundo. E quem se... Eu já ia falar uma palavra. E quem se dá mal, quem sai prejudicado na história é o Flamengo, que faz um investimento altíssimo, que paga um alto salário para o jogador, que faz um cronograma para o jogador seguir com a seleção uruguaia, mas esse cronograma não é cumprido. Bastidores. Essa nota oficial saiu a pedido do presidente BAP. Só para vocês terem noção, o BAP está, essa é a palavra, revoltado com toda essa situação. Revoltado. Revoltado. Ainda mais depois que o jogador não foi cortado, mesmo sofrendo essa lesão de grau 2. E só sofreu essa lesão de grau 2 na panturrilha, como vocês puderam ver na nota aí, porque o cronograma que o Flamengo preparou para a seleção uruguaia não foi cumprido. Pelo contrário, eles pegaram o cronograma aí, ó, rasgaram. E agora, com uma medida preventiva, digamos assim, o Flamengo liberou o fisioterapeuta a acompanhar o Arrascaeta com a seleção uruguaia. Porque se não fosse isso, amigo, a situação seria muito pior, porque eles iriam forçar o Arrascaeta. E aí, a chance de sofrer uma outra lesão na outra perna era maior. Bom, o Flamengo fez certo, gente. Eu acho que o Flamengo devia fazer isso, tem que expor mesmo. O Flamengo já tinha feito isso envolvendo o Gonzalo Plata. Vocês vão se recordar que na época a equipe médica da seleção equatoriana foi até a casa do Plata, com autorização do Plata, obviamente. Tanto é que o Plata foi cobrado
internamente no Flamengo, mas o Flamengo emitiu um comunicado oficial expondo também. E tem que expor, sabe por quê? O Flamengo não deve nada a ninguém. E eu avisei a vocês, pelo Flamengo, ninguém é convocado. Não tem esse negócio de, meu Deus, é bom pro clube. Bom pro clube por quê? Bom pro clube que quer vender, que tá desesperado querendo vender. Pro Flamengo é bom o quê? Vai ganhar 11 mil dólares por dia. O Flamengo não tá nem aí, cara. O Flamengo não tá nem aí. O Flamengo quer usar o seu ativo para o bem do clube. O Flamengo não tá nem aí se vai valorizar. Não. Eu falo por essas e outras que a diretoria do Flamengo, tal como a diretoria do Palmeiras, torcem para os jogadores não serem chamados. Vai por mim. Isso é informação. Vai por mim. Mas poxa, coitado do jogador. Gente, o Flamengo já não liberou Pedro para umas Olimpíadas, vocês vão se recordar disso. O jogador ficou chateado, vai ter 2 trabalhos, ficar e desficar. Dorme, que passa, porque quem paga o salário é o clube, não é a seleção. Parabéns novamente ao Flamengo pela postura, batendo de frente com o sistema. E é isso. É torcer para o Arrascaeta voltar menos lesionado possível, digamos assim, entre aspas aí. Valeu, galera. Agora eu vou almoçar nesse domingão. Só uma atualização. Ainda não teve resultado do exame médico do Wesley, que sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Egito. Corre risco de ser cortado, obviamente. Mas tendo atualização, a gente vai trazer aqui no canal Vene Casagrande, até porque envolve seleção, envolve também um cria das categorias de base do Flamengo. Torcer para que não seja nada grave. A seleção brasileira encerrou a preparação para a Copa do Mundo. Venceu o Egito por 2-1, mas convenceu. Quem foi bem, quem foi mal. Eu vou falar da seleção brasileira porque, para mim, o Lucas Paquetá só confirma aquilo que eu venho falando há muito tempo. Lucas Paquetá é um grande jogador. Eu acho que o jogo contra o Egito fez com que Ancelotti mudasse um pouco de ideia e pensasse no Lucas Paquetá como jogador titular já para o início da Copa do Mundo, na estreia contra o Marrocos. E a gente vai falar também da preocupação envolvendo o Wesley, jogador cria das categorias de base do Flamengo, está se destacando no futebol italiano, seria titular na seleção brasileira, na lateral direita, porém acabou tendo um problema físico. E aí, já tem resultado? Vai ser cortado, não será cortado? Eu vou trazer aquilo que eu tenho de informação, de apuração para vocês envolvendo essa situação. E vamos falar também de Flamengo, obviamente, que, embora esteja de férias, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai conhecer o canal Vene Casagrande, todo mundo vai se inscrever no canal, todo mundo vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo e durante a Copa do Mundo na seleção brasileira também. Não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante. Galera, vamos lá. Eu vou falar da seleção brasileira porque eu acho que é o nosso dever. A gente tem que acompanhar a seleção brasileira. É Copa do Mundo, gente, não tem jeito. Quer queira você ou não, a seleção brasileira é assunto. E eu, particularmente, saio do jogo da seleção contra o Egito muito mais preocupado, pensando na Copa do Mundo, do que propriamente animado. Eu não gostei nem um pouco da seleção brasileira. Eu estou vendo muita gente dizer, mas o primeiro tempo foi bom, o setor ofensivo deu dinâmica. Beleza, o setor ofensivo criou jogadas, botou a bola na rede? Não. O Igor Thiago, que é centroavante de ofício, se destacando no futebol inglês, ele perdeu pelo menos 3 oportunidades. E aí que eu falo, se fosse o Pedro lá como centroavante, será que perderia essas oportunidades? Eu arrisco dizer que não. O Vinícius Júnior, adoro o Vinícius Júnior, mas não dá para perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo na cara do goleiro adversário. E aí vamos falar do setor defensivo no primeiro tempo. Que lástima o setor defensivo. Marquinhos, nossa, que fase é do Marquinhos com a seleção. Assim, o Marquinhos é um grande jogador, mas na seleção brasileira parece que
enfim, desliga um pouco. Olha o mole que ele deu no gol do Egito. Cara, não dá para dar esse mole em Copa do Mundo, gente. Não dá para dar esse mole em Copa do Mundo. Copa do Mundo é diferente. Se o Egito fosse uma seleção um pouquinho mais forte, eu duvido que o placar seria 2-1 para a seleção brasileira. Duvido, duvido. Porque o segundo tempo a seleção passou perrengue. Ah, por falar em perrengue, o Alisson, nossa, que energia o Alisson na seleção brasileira. É um grande jogador com a camisa do Liverpool. Aí vai para a seleção brasileira, é um goleiro comum. Nunca decidiu nada. E ele vive uma fase horrível, totalmente inseguro no primeiro tempo. Assustador. O setor defensivo da seleção brasileira estava horrível. Embora, é até contraditório, mas o que eu vou falar aqui, o Ibañez fez uma grande partida, um dos melhores em campo. Individualmente falando, o Ibañez foi bem. Jogador que entrou ali como titular para fazer o quarto zagueiro, né, o quarto defensor, zagueiro pelo lado esquerdo. Baita jogador, foi bem, gostei da atuação dele. Mas para mim o melhor em campo foi Lucas Paquetá, jogou muita bola, dinamismo absurdo, versátil, cabeça erguida, não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Foi um jogo assim, ó, palmas para Lucas Paquetá, jogou muita bola. Um tapa na cara daqueles que criticam o Lucas Paquetá, daqueles que falavam que o Lucas Paquetá nem deveria ir para a Copa do Mundo. Gente, na boa, o Paquetá na última Copa do Mundo, atrás do Neymar, digamos assim, foi o grande jogador da seleção brasileira, jogou muita bola, hein? Jogador de Copa do Mundo. Nunca jogou mal pela seleção brasileira. Um ou outro jogo ali, perdendo um pênalti, mas com a camisa de seleção sempre performou em altíssimo nível. Então, assim, de verdade, eu saio muito mais preocupado do que animado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O único ponto positivo que eu vou dizer assim no segundo tempo é aquilo que eu já venho falando há muito tempo. O Carlo Ancelotti, ele olha para o banco de reservas, ele tem jogadores com fome de decidir. Eu venho brincando, ele olha para o banco de reservas, tem um monte de Tasmania ali. O Endrick é um Tasmania, o Ryan é um Tasmania, o Luiz Henrique é um Tasmania. Os caras com sede, eles entram, eles querem acabar com o jogo. E eles não têm nenhuma pressão. Isso facilita demais. E o Endrick, novamente, decidido um jogo para a seleção brasileira. Fico muito tranquilo de falar isso, porque eu sempre elogiei o Endrick, sempre pedi o Endrick na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. E antes mesmo da convocação eu falava, Neymar, ficar debatendo Neymar, para mim um grande erro vai ser se o Ancelotti não levar o Endrick. Ainda bem que ele levou, e o Endrick novamente se provando com a camisa da seleção brasileira. Esse cara é um absurdo. Isso faz com que eu pense que ele tem que ser titular? Não. Ele tem que continuar sendo reserva, continuar sendo Tasmania no segundo tempo. O cara para entrar e decidir um jogo. Porque ele tem algo que ninguém compra, que você não consegue comprar. Você não vai entrar no mercado, você não vai entrar no site e vai comprar isso. Ele é decisivo. Ele é isso. Não tem jeito. O cara é diferente. O cara nasceu para ser decisivo, ele é isso. É o fenômeno. É um garoto, para mim, vai ser a revelação da Copa do Mundo. Já até fiz esse voto. Então, não vou mudar em nada a minha opinião. Campeã, Portugal. Decepção, Argentina. Revelação, Endrick. Surpresa, Japão. Para mim, esses são os meus votos. E agora, falar da parte ruim dessa partida, bem ruim, bem triste, que foi a lesão muscular do Wesley ali. Ele saiu mancando depois do jogo, preocupa demais, vai fazer exame, torcer para que não seja nada grave, mas ver a cena do jogador chorando no banco de reservas, a gente já consegue ter um pouco de noção que ele mesmo sabe que deve ter sido algo grave. Torcer para que seja algo que possa recuperar durante mesmo a Copa do Mundo, para ele não ser cortado. E, assim, a notícia é ruim, pessoalmente falando, para o Wesley,
cara que eu sempre acompanho aqui nos tempos de Flamengo, merecedor demais de tudo que ele está conquistando na vida dele, tanto pessoal quanto profissional, até mesmo um ponto de vista tático e técnico. Beleza, se o Wesley for cortado, qual outro lateral que está ali na pré-lista, que no caso é Vitinho, do Botafogo, e PH, do Vasco da Gama, tem as características que o Wesley tem? Porque o Wesley estava permitindo o Ancelotti a fazer uma mudança tática extremamente importante. Quando ele bota o Lucas Paquetá ele não atua como ponta. O Lucas Paquetá acaba caindo um pouco para o meio e o Wesley ataca muito o corredor ali pelo lado direito. Qual outro jogador tem essas características? Pode até ter, mas não na qualidade que o Wesley tem. Então, é um jogador que sim, vai fazer muita falta ao Ancelotti se ele for cortado por conta dessa lesão muscular. E aí, a ver o que ele pretende fazer caso o Wesley seja cortado. Será que de fato ele vai chamar um lateral direito, Vitinho ou PH? Ou vai chamar um outro zagueiro, Thiago Silva, Fabrício Bruno? A gente não sabe. Só vamos saber quando o resultado do exame do Wesley sair e é torcer para que não seja nada grave, que ele fique com a seleção brasileira para essa disputa da Copa do Mundo. Outro jogador que vai realizar Exames, isso aí vocês já sabem, é o Neymar. Nessa segunda-feira vai fazer uma nova ressonância para saber se a lesão está curada, enfim, qual é o status hoje da lesão muscular que ele tem na panturrilha, e há quem diga que ele terá condições de estrear contra o Marrocos, que é nesse sábado já, tá, galera? Dia 13. É isso mesmo, daqui a 6 dias a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Eu, de fato, repito, saio muito mais preocupado do que confiante depois desse amistoso contra o Egito. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!